ficha de atividades, então não vamos perder tempo e vamos iniciar a nossa aula pela nossa correção da página 109 do livro, da ficha de atividades, né? Da ficha de atividade. Então vamos lá para a primeira questão. Responda às questões sobre a presença das populações africanas na formação do povo brasileiro. Letra A. Qual é a origem das comunidades quilombolas? Então, os escravos surgiam e formavam comunidades em áreas distantes, onde passavam a viver da maneira que melhor lhes conviesse. Então, gente, insatisfeitos com a situação que eles viviam, com a escravidão, eles acabavam fugindo, né? E vivendo aí em comunidades muito distantes, escondidas, né? Mais difícil ali eles serem encontrados e acabarem sendo capturados e voltarem aí para a situação de escravidão. Então foi assim que surgiram as comunidades quilombolas. Letra B. Nos quilombos, que tipo de atividade é praticada? Então, é praticada a agricultura de subsistência. Até hoje, ainda se pratica esse tipo de atividade, né? Alguma venda pode acontecer do material, né? Do que eles produzem lá na terra. Pode acontecer deles comercializarem. Mas, na grande maioria, é uma agricultura de subsistência porque eles plantam ali o que eles virão consumir. E na letra C, na alimentação, que prato podemos citar como sendo de influência africana? A feijoada, né? Como nós estudamos, é um prato aí que tem muita influência dos africanos. E na letra D, além da capoeira, os afrodescendentes são responsáveis por qual outra influência cultural? O samba. Então, se você colocou aí essas respostas, já vai botando um pouquinho na sua atividade. Se tem algo muito diferente do que está aqui, aproveita para fazer a correção. Voltando aí com a segunda questão da página 109, ela é uma proposta de pesquisa para que vocês realizassem aí uma pesquisa sobre aí os patrimônio cultural imaterial, né? Os afrodescendentes contribuíram para a formação cultural do povo brasileiro em diversos meios, como na culinária e nas artes. Recentemente, a capoeira foi considerada um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, quem fez a pesquisa, né, com certeza teve um resultado parecido com esse aqui. Não precisa estar igual, tá? Você pode ter pesquisado e ter encontrado com outras palavras essa mesma informação. Mas veja se sua informação que você escreveu aí na sua atividade, na sua questão, ela está coerente com essa que está aqui, tá bom? Compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos recebem de seus ancestrais e passam a seus descendentes. Então, a página 110 ela é pessoal, é uma pesquisa também, né? Para vocês colarem a fotografia e tudo mais. Então, nós vamos passar agora para a página 111. Eu vou dar uma apagadinha aqui no quadro, colocar as respostas para 111 e a gente volta. Na página 111, nós podemos ver a primeira questão. Use o quadro de palavras para completar as frases a seguir que dizem respeito ao sertanejo e suas características. Então, na letra A, o povo sertanejo geralmente vive nos sertões nordestino e mineiro. Letra B, são pessoas que conhecem muito bem o sertão e deslocam o gado bovino de um lugar para o outro. Então, na letra B, completa aí com gado bovino. Na letra C, as moradias dessas pessoas são chamadas de casas de taipa ou casas de pau a pique. E na letra D, o sertanejo usa roupas típicas que são necessárias para proteger do sol forte. E na letra E, alguns alimentos típicos consumidos pelo sertanejo são milho, macaxeira, feijão verde e carne de sol. Então, veja se você completou assim suas frases. A segunda questão apresenta aí um tipo de moradia. Esse tipo de casa está relacionado a povos que dependem basicamente dos rios. Eles são chamados de ribeirinhos. Na página 112, a terceira questão ela é pessoal.
E a quarta questão eu disse para vocês que não precisava fazer ela, porque ela ainda era de um conteúdo que a gente vai se aprofundar hoje. Mas como nós já estamos aí com a ficha de atividade, nós iremos realizar essa questão, responder aqui juntos agora. O açaí é uma fruta conhecida em todo o Brasil e ela existe em abundância na região amazônica. Ela, junto com outros produtos, como as castanhas, chega às nossas casas e nos supermercados, geralmente graças ao trabalho de extrativismo vegetal de povos que vivem perto dos lugares onde podemos encontrar esses produtos. Esses povos são conhecidos como povos. Então, a resposta é a letra D, povos da floresta, tá? São esses povos que são responsáveis por extrair da floresta esse tipo de produto. Então, você já pode marcar a letra D. E agora, na hora da nossa aula, nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo relacionado aí aos povos da floresta. Dando continuidade aos nossos estudos sobre os diferentes povos do Brasil, nós iremos estudar sobre os povos da floresta. Os povos da floresta vivem na região amazônica e apresentam grande diversidade cultural. Os indígenas podem ser enquadrados entre os povos da floresta, mas essa classificação é mais geral. Os povos da floresta são aqueles que vivem do extrativismo vegetal, como a extração do látex, da seringueira e a coleta de castanhas diversas. E aí nós podemos ver essa imagem da página 202, que é exatamente a extração do látex aí na seringueira, né? Essa árvore que é chamada de seringueira, onde se extrai o látex. Também coletam outros produtos naturais, como óleos vegetais, cipós, frutas, gomas e resinas. Praticam a caça e a pesca não predatória, como complementação alimentar. E nós podemos observar também aí o significado de extrativismo vegetal, que é a atividade que se refere à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Aqui na seção Aprender Brincando tem uma atividade proposta para a gente realizar em sala. Nós não podemos realizar essa atividade juntos, mas vocês podem aí ler a seção Aprender Brincando e realizar essa atividade aí em casa, mesmo sem estar realizando o jogo, né? Na página 25 do material de apoio, você irá encontrar 4 fichas para destacar e utilizar nessa atividade. A atividade consiste no seguinte: você vai escolher uma das comunidades tradicionais estudadas até aqui, ou alguma outra que exista perto da nossa localidade, e irá selecionar 4 características. Então, em cada ficha, você vai escrever uma característica dessa comunidade. Então, realize essa atividade, mesmo que a gente não vá aqui concluir, né, na sala, com a turma, tentando adivinhar, você pode pesquisar sobre uma dessas comunidades, se aprofundar nos estudos sobre ela e preencher essas fichas aí do material de apoio. Na página 203, nós temos as misturas de cultura. Observando o modo de vida das comunidades tradicionais estudadas nesse capítulo, podemos perceber diferenças muito grandes se compararmos o modo de vida delas ao de comunidades urbanas. Nas cidades, por exemplo, há muitas ruas asfaltadas, calçadas, automóveis, edifícios, hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais. No entanto, isso não significa que este ou aquele modo de vida seja melhor, pois os lugares complementam uns aos outros com suas particularidades e os grupos humanos conseguem, por meio da produção de cultura, transformar seus espaços de vivências de modo que suas necessidades sejam supridas. Aqui nós temos uma atividade mão na massa que vai ficar como proposta aí para a atividade para vocês realizarem logo depois aqui do nosso vídeo relacionados aos povos que nós estamos estudando até agora. Essa atividade vai aí até a página seguinte, página 204, onde a gente vai ver um pouco, começar a estudar sobre as cidades históricas também. Até que as cidades fossem criadas e tivessem a estrutura de hoje, muito tempo se passou. Vamos conhecer algumas cidades brasileiras que são destaque pelo seu conjunto arquitetônico, que conta um pouco da história da formação do nosso país.
Então, gente, as grandes cidades já foram pequenas cidades. E muitas dessas cidades preservam construções históricas. Como assim construções históricas? Construções que são muito antigas, né? De muitos anos atrás, e que através dessas construções conta aí um pouco da nossa vida, da nossa história, da história do povo brasileiro. E aí nós podemos ver a imagem. A cidade cresceu no entorno do fronte que começou a ser construído em 1612. Essa imagem é de Belém do Pará, a fronte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio. É uma marca na paisagem que remonta ao processo de colonização do Brasil e a necessidade de fortificar a costa com o objetivo de evitar possíveis invasões. Na página seguinte, página 205, nós podemos observar essa linda construção. Essa construção fica em Manaus, no Largo do Sebastião, na zona central da cidade, onde está localizado o Teatro Amazonas. A paisagem nos revela um tempo de prosperidade, embalado pela produção do látex, na época bastante valorizado e procurado. E aí essa proposta para a construção de um teatro para a cidade de Manaus começou em 1881, quando a região vivia um momento de prosperidade. Nós também podemos observar essa outra imagem também muito bonita de Ouro Preto, Minas Gerais. Tudo começou com a descoberta de uma pequena amostra de ouro por homens que buscavam por riquezas no interior do Brasil ainda inexplorado. Como a região era rica em dióxido de ferro, esse mineral influenciava a cor do ouro, que não se mostrava dourado como o conhecemos, mas escurecido. Por esse motivo, a cidade acabou ganhando o nome de Ouro Preto, que já foi a maior da América Latina por volta de 1720, quando chegou a ter uma população de 40 mil pessoas. E aí a gente pode ver essa paisagem de Ouro Preto como um museu vivo, onde podemos sentir o espaço de um tempo passado, onde muitas realizações e conflitos ocorreram. Na sequência, nós observamos esse sítio arqueológico São Miguel Arcanjo. A igreja foi projetada pelo arquiteto italiano Gian Battista Primoli em estilo barroco. E essa construção fica no Rio Grande do Sul. São Miguel das Missões, localizadas no noroeste do estado, constituiu um dos conjuntos arqueológicos mais importantes no Brasil. As ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, que começou a ser construída em 1735, é uma das evidências materiais da singular civilização resultante do convívio entre jesuítas e indígenas. Continuando vendo aí algumas construções marcantes do nosso tempo, a gente vai para a página 206, onde nós podemos ver essa construção na cidade de Brasília, que foi concebida, projetada e construída em 1957 e 1960. Brasília, Distrito Federal, construída de maneira totalmente planejada para abrir a capital do governo federal. Brasília é um marco arquitetônico na paisagem brasileira. Seus principais idealizadores, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, são referência na construção de paisagem urbanizada. Na sequência, a gente pode observar mais uma paisagem linda, né? Que nos remonta também aí a uma outra época, a um outro período do Brasil. Essa imagem é de São Luís, no Maranhão. Localizada na Baía de São Marcos, sua construção seguiu normas de planejamento com o objetivo de aproveitar a sombra e a ventilização marítima para auxiliar o calor característico da região onde está situada. E aí, essa imagem é das ruas de São Luís, que foram projetadas para conduzir a brisa que vem do mar para o centro da cidade. A nossa próxima imagem que a gente vai observar é a imagem aqui do centro de Goiás Velho. Vejam aí como as construções, elas são aí características, né, bem marcantes de uma outra época.
Nascida com o nome de Vila Boa, Goiás preserva a maior parte de sua arquitetura original e seu traçado urbano preserva o caráter do período colonial do século XVIII, quando houve a expansão para a ocupação do interior do Brasil em busca do ouro. E aí nós podemos observar essa pavimentação da rua que é original do período colonial. Na página 207, nós vamos continuar observando construções, locais no Brasil que preservam a história do nosso país. Olinda, no Pernambuco, foi fundada ainda no início do século XVI, em um local estratégico onde existia uma pequena aldeia. Prosperou rapidamente com a exploração do pau-brasil e com a cultura da cana-de-açúcar. Com a invasão de Pernambuco pelos holandeses, Olinda foi saqueada e esquecida. Atualmente ganhou importância como centro turístico. E aí nós podemos ver a vista da arquitetura colonial de Olinda com a grande cidade de Recife, a atual capital do estado de Pernambuco, no segundo plano. Aí lá no fundo a gente pode observar a imagem aí da cidade, da cidade de Recife, que é a capital aí de Pernambuco. E aí nós observamos a cidade de Paraty. As paisagens se transformam em novos usos, como a boa recepção aos turistas. Paraty fica no Rio de Janeiro. Como muitas cidades brasileiras, foi fundada ao redor da praça de uma igreja católica, Nossa Senhora dos Remédios. Teve grande força econômica baseada na produção de cana-de-açúcar. Durante o século XVIII, seu porto foi porta de saída para as riquezas minerais encontradas em Minas Gerais. Com a construção da rodovia Rio-Santos, tornou-se área de interesse turístico devido à sua paisagem colonial preservada. Aqui nós podemos ver uma imagem na entrada da cidade da Lapa e foi construído um monumento em homenagem aos tropeiros que foram decisivos na sua fundação. Lapa, no Paraná, a aglomeração urbana nasceu por volta de 1730, em uma parada de tropeiros que percorriam o caminho do Viamão, primeira rota de ligação entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, que era usada na condução de tropas de bovinos e equinos, uma atividade econômica muito importante no período. Na página 208, nós iremos observar uma atividade com a lupa na mão. Pesquise as principais cidades históricas da região onde você mora e anote os principais nomes e fatos importantes de cada uma. Então, nós vamos observar as principais cidades históricas aqui na região Nordeste. Então pensem aí, façam uma pesquisa, peça ajuda para realizar essa pesquisa e veja aí quais são as principais cidades históricas aqui na nossa região Nordeste. É isso, gente. Vamos finalizando a nossa aula de hoje. Vamos encerrando aí mais uma aula de geografia. Eu espero que vocês, logo depois de terminar aqui de assistir o vídeo, realizem as atividades propostas e não esqueça de me enviar foto, tá certo? A foto vai contando aí com a presença de vocês e eu vou acompanhando aí como é que vocês estão indo com essas atividades, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.